né, é o nosso primeiro seminário a respeito do ArcSWOT. Então, eu coloquei como um nome, né, geral dessa apresentação como simulação de bacias hidrográficas utilizando esse ArcSWOT. O ArcSWOT é uma das interfaces do Soil and Water Assessment Tool, que é o SWOT propriamente dito. Meu nome é Lidiane Lima, sou oceanógrafa e doutora pela Engenharia Costeira da Cooperi da UFRJ. Primeiro, só para dar uma ideia geral a vocês de como eu pensei em dividir esses nossos encontros, né? No primeiro momento, eu imaginei dividirmos em 4 seminários, com aproximadamente 1 hora de duração cada uma, no qual, no primeiro, que é o de hoje, a gente vai ter aí uma visão geral do que é o ArcSWOT, do que é o SWOT propriamente dito, aonde ele é mais utilizado, explorar um pouquinho essa ferramenta, né, quais são os sites e tudo, para que vocês possam ter uma ideia geral do que pode ser utilizado, além da breve introdução, né, que a gente vai ver aqui nessas 4 semanas. Depois, algumas configurações necessárias, tanto configuração de computador, que a gente tem que mudar alguma configuraçãozinha para ele poder rodar, quais são os dados que a gente precisa para poder trazer para a nossa realidade aqui do Brasil. Então, são algumas configurações que são necessárias para a gente começar a trabalhar, né, com o SWOT. E uma primeira parte da organização dos dados, através da delimitação da bacia hidrográfica. Então, a gente vai entrar em alguns links importantes da Ana, para poder a gente entender quais são os shapes que a gente vai usar para delimitar essas bacias hidrográficas, quais são as fontes, né, desses dados que a gente pode ter. Na segunda semana, ou seja, na semana que vem, que é o seminário 2, a ideia é continuar com a organização de dados, ressaltando que essa organização de dados é o que vai levar mais tempo, né? Como a maioria dos modelos conseguir obter esses dados e colocar no formato para configuração do modelo é o que mais desprende tempo da gente conseguir arrumar todas as coisas. Lógico que eu já estou com o modelo já pré-organizado, porque foi até o modelo que a gente vai tomar como área de estudo o Rio Doce, que foi o último que nós mexemos, mas a gente vai refazer esses passos. Então, no seminário 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo digital de elevação e uso da terra. Aonde a gente vai conseguir esses modelos digital de elevação, isso serve para o mundo inteiro, qual é o site, como é que a gente faz o download disso, como é que a gente mexe nele dentro do ArcGIS, como isso funciona. A mesma coisa para o uso da terra, né, da onde a gente vai pegar, que no caso específico eu estou vendo do INGE, através do IBGE, através do INGE. No seminário 3, a gente continua organizando esses dados, que agora vão ser os dados de solo e os dados de clima, que são os dados básicos necessários para poder fazer essa rodagem básica do SWOT, recapitulando, que é o modelo digital de elevação, o uso da terra, o solo e o clima. Lembrando que a capacidade do SWOT até prever, né, fazer a previsão de alguns dados climáticos relacionados à vazão, né, que está relacionado à chuva, à radiação, dentre outros dados que a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, está justamente associado a essa inserção de dados climáticos que a gente vai ver no terceiro seminário. E no final desse terceiro seminário, a gente vai começar a configuração do ArcSWOT propriamente dito, no qual vai ser a primeira parte, que é a delimitação da bacia hidrográfica, que é o início de tudo, como a gente vai colocar o modelo digital de elevação, como é que a gente vai colocar os rios de interesse, como é que esse processo vai funcionar. Então, a gente fecha nosso terceiro seminário com isso. E no nosso último seminário, que é o 4º, a gente continua na configuração. Aí agora a gente vai estar passando para a análise da HRU, que é a Unidade Hidrológica de Resposta. Então, como a gente configura, o que é essas unidades hidrológicas, vai setar, né, as tabelas de entrada, quais são essas tabelas, como é que eu preciso colocar, quais são alguns erros mais comuns que eu me deparei, né, nesse tempozinho que eu mexo com ele, que a gente
pode minimizar, fazer uma simulação propriamente dito e dar uma olhada nos resultados que a gente obteve dessa simulação, porque ele tem um gráfico até bem interessante, né, um designer bem interessante da apresentação desses resultados. Então, no primeiro momento, essa é a divisão que a gente, a princípio, deve seguir no entorno dessas 4 semanas aí que a gente deve estar falando do ArcSWOT. Então, mediante essa divisão, nós vamos começar, então, hoje, obviamente, com o nosso seminário 1. Nesse seminário 1, conforme foi dito, a gente vai começar com a visão geral. Para que todo mundo tenha uma base, né, qual é o objetivo dessa nossa conversa, como foi que isso começou, né? No meu doutorado, em 2016, eu e o professor, a gente conversando, a gente buscou um modelo que nos desse uma ferramenta que nos propiciasse, né, essas vazões, tanto em curto, médio e longo prazo, e foi assim que a gente chegou até o SWOT. E aí, no decorrer desses anos, a gente vem elaborando alguns trabalhos interessantes, com os resultados legais, e surgiu essa necessidade, essa demanda de apresentar o Soil and Water Assessment Tool, que é o SWOT. Primeiro, né, o que ele é? Ele é, a princípio, um modelo hidrológico, né, que tem uma escala de bacia hidrográfica. Essa escala de bacia hidrográfica, a gente tem até as menores escalas, as maiores escalas. Aqui, por exemplo, na do Rio Doce, que é uma bacia hidrográfica bem grande. Então, ele trabalha muito bem, no caso desse em específico, desse ArcSWOT, que é o SWOT 2012. Ele trabalha muito bem com bacias de grande porte. Ele simula a qualidade e a quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Hoje, a gente, principalmente eu, né, trabalho muito com a parte das águas superficiais. Confesso que ainda não consegui explorar muito bem essa parte das águas subterrâneas, mas ele trabalha também com essa parte. Ele prevê o impacto ambiental do uso e as práticas de gestão da terra e mudanças climáticas através desse sistema, né? E foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante no doutorado, foi justamente baseado nesse uso e ocupação da terra, que é o dado de entrada que ele tem, o tipo do solo, ele propicia, né, que essa prática de gestão da terra, junto com o clima, né, esse impacto ambiental mediante tudo isso, e ele auxilia na avaliação da prevenção e controle da erosão do solo, que foi uma parte que a gente está começando a trabalhar agora, que já está sendo do pós-doc, que é incluir, além da parte da vazão líquida, a concentração de sedimentos também. Então, ele faz esse controle de erosão, controle de poluição não pontual. É uma parte que eu ainda não explorei com muito afinco, mas ele consegue colocar inputs dessa poluição não pontual. E, por consequência, ele auxilia, né, na avaliação do gerenciamento regional das bacias hidrográficas como um todo. Ele é essa ferramenta que vai propiciar essa visão mais geral da sua bacia hidrográfica para que você possa ter um maior subsídio para a sua gestão de bacia. Do SWOT, propriamente dito, tiveram 2 coisas que eu achei interessante destacar. Por exemplo, a FAO, né? A FAO, ela é uma agência norte-americana, já que só abriu o link. Eu achei interessante trazer que no ano passado, quando a gente estava buscando um endosso, né, para a utilização da ferramenta, como ela é aceita nesse mundo científico e tudo, então a gente achou essa indicação, né? Essa página da FAO, ela elenca algumas ferramentas que auxiliam na gestão, né, de recursos hídricos, de planejamento. Então, aqui também é uma fonte interessante, esse site, para forem fazer outros tipos de trabalho. Então, ela junta aqui em todas essas categorias, né, quais são as ferramentas que tem disponível, como é que pode ser utilizado, tanto na parte de ferramenta de suporte,
em base de dados, sistema de informação. Então, ela tem aqui inúmeras ferramentas nessas áreas temáticas que podem ser abordadas, que podem ser utilizadas. Então, caso alguém tenha algum interesse, não só no SWOT propriamente dito, como em buscar outras ferramentas, aqui é um bom local para se procurar, né? Outros tipos de modelo. E aí, em específico, ela indica o SWOT, né, como um dos modelos, né, que atualmente tem sido bem utilizado, tem tido uma amplitude muito boa, tanto no seu desenvolvimento, quanto na sua utilização propriamente dito, na parte de publicação de artigos. Então, ela dá aqui um apanhado geral, né, um pequeno resumo do que é o SWOT, como é que funciona, a parte de documentação, algumas interfaces, que daqui a pouquinho vai ser o próximo item que a gente vai conversar a respeito. E ela dá todas essas... uma das indicações da FAO, o que confere ao modelo, no caso, uma credibilidade bem interessante. E aqui a gente chega à página do SWOT propriamente dita, né? Eu achei interessante colocar e discutir ela um pouquinho hoje, porque ela é uma página muito rica. Aqui, não só a gente faz o download do programa, como tem inúmeras ferramentas, porque o SWOT, ele não é único e exclusivamente uma interface, né? Ele tem várias ferramentas, como ele é de código livre, ele é aberto, então ele tem várias ferramentas que as pessoas pelo mundo inteiro, elas vão desenvolvendo e disponibilizando. Então, aqui nessa primeira parte, né, nessa parte inicial, a gente tem aqui o download do SWOT 2012, propriamente dito, como você pode aprender um pouco melhor sobre isso, que foi assim que particularmente eu aprendi, assistindo muito vídeo institucional, vendo muitos fóruns do SWOT. Aqui é uma nova versão, que é o SWOT Plus, que foi lançada no fim do ano passado, que usa especificamente o QGIS, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais na frente. Aqui tem algumas chamadas para papers, né, para artigos. Isso aqui sempre acontece, eles sempre estão abertos a receber esses artigos propriamente dito. Tem também muito workshop, porque o SWOT, como ele é uma rede mundial, então sempre, todo ano, se não me engano, são 2 a 3 vezes no ano, tem workshops funcionando e muitas conferências funcionando. Inclusive, vão ter workshops online para quem quiser aprender, é bem interessante. Algumas ferramentas, né, que podem ser acopladas ao SWOT. E aqui tem algumas publicações. Agora vamos olhar publicações, algumas oportunidades de pós-doutorado, quem quer fazer a parte de revisão de paper também. Agora, olhando cada página, o que aqui é interessante? Nós estamos trabalhando especificamente com essa interface, que é a do SWOT 2012, e voltado para o ArcSWOT. O ArcSWOT, o que ele é? Ele é uma ferramenta voltada para o ArcGIS. Eu, particularmente, não usei o QSWOT, que é essa parte aqui do modelo, que é o SWOT 2012, mas na interface do QGIS, que é uma ferramenta de código aberto. Mas aqui você também tem essa possibilidade. O QSWOT, eu só comecei a utilizar, e eu ainda estou aprendendo, ainda não domino, mas se foi interessante, mais para frente a gente pode até desenvolver um outro curso. Ele usa no SWOT Plus, que o SWOT Plus é uma evolução desse SWOT, né? Uma nova versão, que a princípio, o que ele tem de grande vantagem do que eu tenho visto é resolver o problema no qual o SWOT que a gente está usando agora, quando tem bacias muito pequenas, bacias hidrográficas muito pequenas, ele não responde tão bem. E o SWOT Plus, ele já consegue capturar melhor, né? Consegue desenvolver melhor essas equações. Aqui também tem um SWOT Editor. Esse SWOT Editor, ele é interessante porque quando você começa a fazer a calibração,
a validação do modelo, você quer trocar os dados climáticos, você não necessariamente precisa abrir o ArcGIS todo de novo, você abre esse SWOT Editor e você consegue fazer essa mudança de forma mais célere. Você tem o SWOT Cup. SWOT Cup é um outro programa que é muito utilizado e que particularmente eu utilizo muito, que é para fazer a calibração e a validação automática do teu modelo. Ele facilita muito, porque a calibração ela pode ser feita de forma manual ou de forma automática, e essa forma automática ela facilita bastante, porque ela já te dá os parâmetros pré-calibrados, né? Então você consegue fazer a rerodagem com esses parâmetros que ele te fornece. Tem também alguns que eles chamam de saídas de análises, né? De como você pode ver através do SWOT Check. Esse a gente vai ver no final dos nossos resultados, que é bem interessante. Ele te mostra, por exemplo, se está tendo uma tendência a um excesso de uma vazão muito alta, ou um sedimento que está erodindo demais, ou depositando demais, ele te dá algum tipo de indício, ele fala, presta atenção em tal parâmetro que ele pode estar excessivo, ele pode estar baixo demais. Aqui você pode ter esse VSWOT, uma visualização e análise de desenvolvimento, e você também tem um SWOT Output View. Eu confesso que esse daqui eu ainda não utilizei. Algumas ferramentas aqui que são bem interessantes em usar, que são ferramentas em paralelo, que é essa ferramenta de modelo climático, é um que eu estou tentando focar para poder aprender a mexer bem, porque você consegue trabalhar com variações climáticas futuras, né, em longo período. Por exemplo, um cenário do painel intergovernamental, né, das mudanças climáticas até 2100, com o cenário que foi estabelecido, como é que eu consigo fazer as minhas alterações e qual vai ser a resposta, por exemplo, na minha vazão. Então, esse modelo climático, esses dados de modelos climáticos, eles são bem interessantes, que eles ficam associados aí ao meu modelo hidrológico. Esse daqui é o cálculo de um parâmetro, eu estou mexendo até um pouco mais nele agora, que é uma ferramenta que eu estou gostando bastante, no Access, que você consegue particularizar, individualizar o parâmetro para as estações que você está trabalhando. Porque quando você usa, e daqui a pouco é o que a gente um dado global, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, muitas vezes a vazão ou ela fica superestimada ou ela fica subestimada, né? Porque tem uma série de estações que ele está utilizando para poder tirar esses parâmetros climáticos, que é onde ele vai fazer essa correlação entre a chuva e a vazão propriamente dito, né? Que no caso é chuva, radiação, temperatura, vento, e daqui a pouco eu lembro do quinto. Então, aqui você consegue dar uma cara mais personalizada para o seu modelo, tendendo a ter uma necessidade de uma calibração menor, uma validação menor, porque já está bem, ele costuma ficar bem mais ajustado. Isso daqui no Excel, eu particularmente essa ferramenta eu não gosto muito, ela sempre dá erro, eu prefiro essa daqui. Isso daqui é só para poder você entrar com os dados de precipitação, para sair no formato do SWOT, mas a gente vai ver que em alguns casos, em uma página, ela já sai com o formato todo certinho, e isso daqui é para estimar um dos parâmetros que se utiliza. Então, daqui a minha recomendação são esses dois primeiros. Quem tiver tempo para poder mexer, tiver interesse, esse é bem interessante. Isso aqui são os dados, né, globais, também de clima, de uso e ocupação da terra. A gente vai falar isso nessa aula mesmo um pouco mais para frente, particularizando aqui para o Brasil propriamente dito. E outras ferramentas também adicionais, que é fazer essa calibração aqui pelo R, que é o SWOT Plus pelo R. Nunca utilizei. Essa daqui, para te falar a verdade, eu não utilizei. Então, eu não sei grandes detalhes a respeito delas, né? Mas você tem essas inúmeras possibilidades. Aqui, por exemplo, modelando com lagos e reservatórios, você consegue acoplar o SWOT, você consegue fazer um acoplamento também através do SWOT ModFlow da parte de água subterrânea. Você consegue fazer algumas estimações
de solo, né, de uso e ocupação da terra de solo com essa ferramenta. Então, como eu disse, como se tem um código aberto, as pessoas vão desenvolvendo em paralelo inúmeras possibilidades, né? Então, essas são algumas das inúmeras possibilidades que a gente tem com o SWOT. O próximo aqui, que também eu acho bem interessante, são os documentos a respeito do modelo. Então, a parte de manual, a parte do que é cada parâmetro, é importante dar uma olhada. Vou até colocar, tem um que é na época do SWOT 2009, teve até uma tradução para o português, porque esse 2012 e o Plus, eles são todos em inglês, mas tem o 2009 que é em português, que é esse daqui, essa versão para dar uma olhada, para entender o modelo a fundo, quais são as equações que ele usa, como tudo isso funciona. Então, essa parte é a parte de toda a documentação do SWOT propriamente dito. Então, é um lugar que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada com calma depois, para poder entender como funciona. Alguns dados, que são dados importantes, né? É a parte principalmente de clima, que tem que transformar isso em global, porque como ele é dos Estados Unidos, eles fazem uma particularidade muito voltada para os Estados Unidos, propriamente dito, a sua base de dados. Então, a gente precisa trazer isso para uma escala global e tendo dados até para uma escala regional. Isso tanto para a parte de clima quanto para a parte de solo. Os workshops, quem se interessar, quiser fazer algum workshop online, aqui eles estão sempre atualizando. No caso aqui em específico, a gente tem 3 abertos, né? Tanto para o iniciante quanto para o avançado. Então, dá para estudar bastante. As conferências, que antes desse problema todo do Covid, elas acontecem com bastante periodicidade. Inclusive, aqui no Brasil, nós tivemos uma em 2014, que foi lá em Pernambuco. Aqui no país, o pessoal do Nordeste utiliza muito SWOT, é a galera que mais utiliza, principalmente quando a gente faz uma retrospectiva dos trabalhos utilizados. O pessoal daqui do Nordeste no Brasil utiliza muito. Em termos globais, muita gente da China, muita gente da Índia, então é um pessoal que utiliza bastante também. Aí aqui dá para ter uma noção, né, de como funciona essas conferências, e isso aqui foram tudo do ano passado, a desse ano, obviamente, foi cancelada, e essas conferências começaram em 2001. Então, essa estruturação em termos mundiais, elas já estão aí desde 2001. Ele é um modelo bem estruturado. Outra coisa também que eu acho bem interessante é a base de dados dele. A gente pode dar uma olhada aqui, que ele tem também uma base de dados bem estruturada, com todos os artigos que são publicados, que tem o SWOT de alguma forma, na parte de calibração, na parte de sedimento, na parte de vazão líquida, em tudo que possa imaginar, né? Todos os parâmetros que possa melhorar o resultado do modelo. Então, todos os artigos que são publicados, eles têm essa base em específico. Essa base é atualizada constantemente. Já pode ver aqui que em 2020 já tem bastante artigo de 2020, e foram esses artigos publicados com diversos locais e diversas revistas, como vocês podem ver. Então, bibliografia que não falta, sabe? De todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, aqui tem bastante coisa. Então, é um banco de dados também bem interessante a quem quiser se aprofundar. O suporte, que é o pessoal do Texas, né? Que foram quem criou, a instituição que criou e tudo. Agora, uma coisa que eu acho também bem legal e que, para mim, também foi muito proveitoso, são esses grupos. Esses grupos são como se fossem fóruns, né? Fóruns. Como, no meu caso em específico, eu não tinha ninguém próximo que mexia com frequência, né? Eu tive muita ajuda do pessoal da geografia lá do FRJ, mas que me deu uma ideia geral do que era. Mas quando você está rodando o modelo, a gente sabe bem que existem alguns problemas
técnicos que acontecem na configuração, no resultado, na calibração, ou na hora de configurar o modelo, que só quem mexe no dia a dia consegue resolver. No Cis Bahia, no nosso caso, é bem tranquilo, porque a gente tem o Rosman do lado que sempre resolve tudo, né? Mas o SWOT, o pessoal estava todo mundo muito longe. E nesses grupos, eles são grupos bem interessantes, são todos grupos da Google, né? Eles fizeram grupos lá, e ele traz muita informação, as pessoas respondem, as pessoas trocam muitas informações, então provavelmente o erro que você está encarando agora, alguém já passou por ele, ou já está lá registrado, ou você consegue conversar com as pessoas e as pessoas conseguem resolver esses erros. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito no doutorado. Se não fosse isso, acho que teria sido praticamente impossível sair os resultados. Então, é uma coisa que eu recomendo bastante para quem quiser trabalhar com o SWOT propriamente dito, dar uma olhada nesses grupos. E aqui são algumas, quem tem, né, pós-doutorado e tudo, algumas possibilidades e algumas oportunidades que estejam abertas. Vamos continuar, que a gente já está chegando em algumas configurações, com nossas configurações necessárias para a gente poder utilizar, no caso específico, o ArcSWOT. Aqui o ArcSWOT, né, a gente vai utilizar o ArcGIS Desktop na versão 10.4. Deixa eu só voltar aqui na página que a gente estava, no software. Aqui, como eu falei, é no 2012. A gente está aqui no ArcSWOT, que vocês podem ver, para poder fazer o download, tem várias versões. Tem desde a versão 10 até a versão 10.5. Então, você tem que baixar um ArcSWOT compatível ao ArcGIS que você tem disponível. Como aqui está falando, né, para a versão 10.6 e 10.7, eles ainda não lançaram uma atualização, mas já deve lançar. Eu estou utilizando o 10.4 porque é o ArcGIS que eu tenho disponível no momento. Aqui era justamente a nossa página, né, que foi a página que eu já passei com vocês, da onde fazer o download, só reforçando que é importante pegar a versão do ArcGIS para ser compatível com o ArcSWOT, para não dar nenhum tipo de conflito. E outra coisa também que é importante destacar é a configuração do computador. O que tem de importante nessa configuração do computador? Para que ele não dê nenhum problema, principalmente quando a gente estiver rodando, fazendo as tabelas de clima, a gente precisa passar o formato para o inglês. Isso foi algo que me deu muita dor de cabeça, porque quando eu rodei a primeira vez eu não sabia disso, né? Então eu passei, sei lá, 2 semanas para conseguir achar qual era o problema. Quando você vai rodar as tabelas de clima, os parâmetros de clima, se ele não tiver no formato em inglês, ele sempre dá erro. Ele não roda se tiver no formato em português. Então, eu já deixei aqui nesse slide aonde é que é do computador. Você tem que ir em configurações, em região, e nesses formatos você tem que transformar o formato em inglês. Então, esse aqui já vai ficar no slide para você ter um exemplo, para poder entender aonde é que tem que fazer essa alteração. Então, esses são formatos em termos de configurações do computador que precisa ter. Outra coisa que é importante é o solo, o tipo de solo. Ele vem com a base de dados dele, porque esse aqui é a base do SWOT, né? É o arquivo, é o Access que vem toda a configuração, a formulação do SWOT. Isso aqui você entrar, você vai no arquivo C, né, na pasta C, vai dentro de SWOT, entra nessa pasta aqui do ArcSWOT, da base de dados. Então, toda a base de dados dele, a princípio, é desse SWOT 2012. E a pré-configuração dele é voltada para os solos dos Estados Unidos. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa fazer a alteração desse user soil, né, são os solos que vão ser utilizados, e transformar isso para um solo global, para que o solo responda de acordo com o local que você está,
para que o resultado seja fidedigno. E outra coisa importante também é o clima. O clima também é importante por causa dos parâmetros que são utilizados. Então, foi gerado dentro desse Access, desse banco de dados, através do CFSR, né, que são esses dados de reanálise em termos globais, porque ele também é muito voltado para os Estados Unidos. Você precisa colocar dentro do seu banco de dados, que é esse ArcSWOT Weather Database, no mesmo local que a gente estava, que eu mostrei que estava o solo, você tem esse arquivo, e nesse arquivo você precisa incluir, além dessas bases de dados já existentes, incluir a que já tenha o global, para que seus parâmetros eles rodem de acordo com o local que você está utilizando. Isso é um atributo quando você quer fazer uma primeira rodagem, que é o nosso caso aqui em específico, que é o geral. Depois, a gente pode até refinar um pouco mais isso, mas aí são cenas para os próximos capítulos e próximos cursos. Com essa base de dados, a gente já consegue ter um dado bem assertivo. E aí a gente passa para o nosso último tópico de hoje, acho que aí vai dar bem certinho o período, né, o tempo, que é começar a organizar os nossos dados. A gente precisa fazer, né, uma máscara, que a gente chama, porque a gente vai baixar os dados de modelo digital de elevação, a gente vai baixar os dados de solo, de uso e ocupação da terra, só que são dados que eles estão em forma de carta, né? E eu preciso, dependendo do tamanho da minha bacia, para poder otimizar a parte de configuração, de processamento do meu modelo, eu não preciso ter uma folha gigantesca para uma bacia pequena. Então, eu faço uma máscara para esses meus dados, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a delimitação da nossa bacia hidrográfica. Para conseguir fazer essa delimitação da bacia hidrográfica, eu particularmente costumo utilizar nosso site mesmo da ANA, que tem dados muito interessantes, a gente consegue ver qual é o tipo de estação que a gente tem aqui. Deixa eu só tirar essa camada aqui, tirar as estações, que ela fica muito carregada, a gente não consegue ver as bacias hidrográficas. Deixa eu só carregar. Deixa eu tirar as estações aqui, que são as estações que estão funcionando no momento, que a gente tem estações pluviométricas e fluviométricas, o que vai servir muito para a gente, principalmente quando for calibrar. Aqui em específico, já estou dando um zoom na bacia do Rio Doce, né, que foi o que nós trabalhamos no último projeto, foi Itaúna, São Mateus, Rio Doce, e as bacias aqui de baixo, né, que a gente já fez essa rodagem, já fez essa calibração, então aqui eu consigo ver, de acordo com a minha área, né, de interesse, qual é essa bacia hidrográfica. E, por consequência, qual vai ser o shape que eu preciso baixar para começar a trabalhar com os meus dados para fazer essa delimitação. Como eu disse, o nosso estudo de caso específico vai ser a do Rio Doce, e a gente precisa fazer o download dos arquivos, né, shapefile, que é o que a gente vai entrar no SWOT, da bacia hidrográfica e do rio de interesse. Da bacia hidrográfica, esse site aqui, particularmente, é o site que eu mais gosto para poder fazer essa delimitação, que são os metadados da ANA. Então, aqui você consegue ter a bacia hidrográfica, elas são autocodificadas, ou seja, elas foram processadas através desse método de autocodificação. Aqui você tem 8 níveis de bacias hidrográficas. O que seriam esses níveis? É o nível do rio. Se ele é um rio de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e por consequência, o tamanho desse rio, obviamente, vai estar linkado ao tamanho da sua bacia hidrográfica. No nosso caso aqui em específico, qual foi que nós utilizamos? Ele é um caso bem interessante e particular, que vale a pena até dar como exemplo, porque a gente mistura níveis diferentes.
Então, a gente tem a bacia do Rio Doce, que é uma bacia enorme, que é aí como uma contribuição de nível 2, que é a área que a gente usa da máscara. E as outras bacias, que são as bacias adjacentes, elas já são menores e são de nível 4. Então, eu precisei fazer o download desses 2 arquivos para poder ter as bacias hidrográficas utilizadas. Aqui a gente já consegue ter uma noção, né, do Rio Doce, das suas bacias, quais são as bacias de nível, qual é o nível propriamente dito delas. Aqui é justamente o metadado. Isso é bem interessante, é uma boa prática que eu costumo adotar quando eu estou fazendo essa configuração do modelo, é sempre fazer um print ou download do PDF desse metadado, até para eu poder conseguir reproduzir e também para poder fazer a escrita da minha metodologia, para poder saber de onde é que veio, da onde veio, como foi processado, quando foi feito, porque tudo isso tem diferença no dado. Então, esse é o metadado, no caso das minhas bacias, e o download dos rios também é no mesmo portal. Aqui você tem uma infinidade de dados da ANA, que queira utilizar, não é só de rio, não é só de bacia, tem a parte de balanço hídrico, tem inúmeros dados interessantes da ANA. Então, é um site que, particularmente, eu uso bastante. E o do Rio, em específico, foi desse processo, foram bases hidrográficas autocodificadas em multiscala de 2012. E aqui, embaixo, tem a parte dos rios. Com isso, por que eu fui nesse em específico? Se vocês procurarem nesse site, vocês vão achar várias escalas dos rios. Eu preciso, no caso para rodar o SWOT, eu costumo usar o seguinte, o rio principal. Eu preciso que ele faça como se fosse uma queima. Indique o caminho que o fluxo vai seguir. Então, eu preciso que seja uma escala não muito detalhada, porque senão acaba rodando com muita riqueza de detalhes, que dependendo do tamanho da bacia não é muito interessante. Aqui a gente pode ver também a identificação dessas bacias autocodificadas, conforme eu mostrei para vocês, da onde eu tirei dados do rio. E esse aqui é a cara geral do que nós usamos estou usando de estudo de caso, que foi o nosso projeto. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui o rio Itaúnas, a gente tem aqui o rio São Mateus, que forma outra bacia. Esse número do lado é o código da bacia, mediante a ANA que estabelece esses códigos. Aqui a gente tem o rio Barra Nova, o Rio Doce, aí a gente vê o tamanho da bacia hidrográfica do Rio Doce perante as bacias adjacentes, por isso que deu essa diferença, são bacias de níveis diferentes, porque o rio é um nível diferente. E aqui a gente tem o último, que é o rio do Piraquiaçu, Magos, aí aqui eles chamam de Guimuyuna, só que lá eles chamam de Riacho, e tem também uma parte que é Rio Quartel, foi até uma coisa que a gente conversou bastante, mas popularmente lá é chamado de Riacho, mas essa é a outra subbacia hidrográfica. Uma coisa importante de sobressaltar, né, é que para nosso estudo de caso aqui, para a gente conseguir rodar juntos, quando a gente chegar no 4º seminário, eu vou utilizar somente a bacia do Rio São Mateus. Por quê? Porque quando eu coloco o Rio Doce, ele demora muito para rodar, porque é uma bacia bem grande. Então, a gente não teria tempo hábil para fazer juntos. A gente não conseguiria rodar no período do seminário. Então, a minha sugestão é que a gente consiga fazer o download. Quem nunca viu o ArcGIS tem uma ideia de como é que funciona o SIG, como é que funciona o ArcGIS. Começa a dar uma olhada nos dados, ver o que é, como é que pode ser feito.
Então, a minha sugestão é que vocês, durante essa semana, deem essa olhada, comecem a mexer nos dados propriamente ditos, para poder começar a entender e a gente começar a mexer nos arquivos na semana que vem.